Amém? Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo, a lição número 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a intrepidez dos discípulos na pregação. Os discípulos pregam com intrepidez. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Eu vou ler o texto. Tá? Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo sobre quem eram sacerdotes, todos acharam? Lemos com a ajuda de Deus aqui, a Santo Espírito. E estando eles falando ao povo sobre quem eram sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais dos povos, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Amém? Então vimos aí, irmão, que quando estamos tomados pelo Espírito Santo, com uma autoridade, nenhum homem na face da terra é capaz de bater de frente, porque a autoridade que está sobre o homem, que está direcionado pelo Espírito de Deus, não tem nenhum tipo, irmão, de cargo que se sobreponha à autoridade do Espírito Santo. Digo isso, irmãos, por quê? Porque, como prova viva disso, nós vemos que quando chegamos em ambientes onde o espírito contrário está tomando alguém, possuindo alguém, ele, quando você chega na santidade, ele reconhece que você é maior do que ele. Não por causa de você, porque se o Senhor não estiver em nós, ele nos engoliria vivo. Mas quando chegamos no ambiente tomado pelo Espírito Santo, o diabo reconhece. Tanto que ele pergunta: o que é que você veio fazer aqui? Alguns eles dizem: eu te conheço, não gosto de você. Por que ele fala isso? Porque ele vê que quem chegou está com uma autoridade, com um poder maior do que ele. Então, quando Pedro, irmão, tomado pelo Espírito Santo, praticou um ato de cura àquele homem que estava na frente do templo, né? No capítulo 3 nós lemos, né, que eles estavam entrando ao templo para adorar a Deus, e um moço coxo pede esmola para ele. Ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Na autoridade do Espírito Santo, até as enfermidades vão embora. Aleluia. Então, batizado, tomado por essa autoridade, foi que Pedro, quando foi indagado pelos principais, de que em nome de quem e em confiando em quem é que ele tinha feito tal obra,
ou por que ele pregava com tanta autoridade, é que ele começou com intrepidez, mostrar, quer dizer, com autoridade, mostrar em nome de quem é que ele estava fazendo aqueles milagres. Aleluia. E quando esse Pedro ele abre a boca, irmão, porque uma coisa é você falar por conhecimento teológico, uma coisa é você falar, colocar para fora, esboçar em uma reunião com diversas pessoas, em um ginásio com diversas pessoas, o seu conhecimento baseado naquilo que você estudou. E olha que isso às vezes chama a atenção, impressiona. Mas quando você está tomado pelo Espírito Santo, a coisa fica melhor ainda. Porque através daquilo que sai da boca daquele homem, daquela mulher, daquela criança, tomada pelo Espírito Santo, não somente impressiona pelo conhecimento, mas obras começam a acontecer, porque o Rei da Glória está no ambiente. Porque o Senhor está na casa, e aonde o Senhor está, acontece mudança, acontece transformação, o diabo vai embora, enfermidades são curadas, por quê? Porque o Senhor está ali. Louvado seja Deus. E olha quem era Pedro, quem era João, quem era Tiago, homens que passaram 3 anos sendo moldados no caráter de Deus, cheio de imperfeições, mas quando o Senhor Jesus sobe ao céu, que deixa com eles o Consolador, o Espírito Santo, esses homens se tornam tão cheios do Espírito Santo, que a Bíblia nos fala que até a sombra de Pedro curava. Aleluia. Aí a gente fica perguntando, Senhor, por que não acontecem essas coisas no dia de hoje? Como Deus deu a semana passada? Entrega. É só entrega, porque eles são de carne e osso, como nós também somos. Mas o problema é que eles pararam de viver a vida deles para fazer que nem Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A partir do momento que você permite que Cristo comece a direcionar sua vida, sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de agir, até as obras na sua carne começam a mudar. Irmão. O livro de 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, uma das cartas de Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele começa por espírito e não pelo corpo? Porque o espírito está preparado para toda obra. Tá? Aí quem é a alma? A alma é essa estação intermediária, que é controlada por quem está te direcionando. Quem é direcionado pelo intelecto, o pensamento. E quando a alma do homem passa a ser direcionada pelo Espírito de Deus, que mexe com o homem, que está no homem, o que acontece? Até as obras da carne dele mudam. Porque se ele passa a pensar diferente, se ele passa a agir diferente, se o sentimento dele passa a ser diferente, até as obras da carne dele também começam a mudar. O homem que pensava em roubar, não pensa mais. O homem que pensava em matar, não mata mais. O homem que pensava em se prostituir, não se prostitui mais. O homem que pensava em enganar, não engana mais. Por quê? Porque quem está controlando ele é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então o Espírito Santo começa a controlar a alma do homem, o corpo começa a mudar suas obras e se torna irrepreensível diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz, por isso e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem gente, irmão, que acha que Deus ele é obrigado a lhe aceitar da forma como você era.
e pode chegar aqui, conviver aqui dentro da graça do Cristo, Filho de Deus, da forma como chegou. Mas isso é mentira. Ele te recebeu da forma como você era. Mas evangelho que não transforma não é evangelho. Então, quando você vem para aqui para dentro, você passa a conhecer Deus. E quando você passa a conhecer Deus, você começa a mudar as suas obras, para que você seja considerado irrepreensível na forma de agir, na forma de pensar e na forma de se comportar também por onde passa. Amém, Jesus. E quando você muda a sua forma de se comportar por onde você passa, até as suas obras no seu corpo físico também mudam. Aleluia. E as pessoas que estão de fora olham e dizem assim para você: se eu tiver um dia de ser crente, eu vou ser crente como o irmão fulano é, porque aquele ali, aquela ali é o verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Aleluia. O que é ser crente, irmãos? Para o povo no mundo aí, é ser diferente do que ele é. Porque se você continua agindo da mesma forma que eles, não desperta. O sal, quando ele se torna insípido, para nada presta. A luz debaixo da cama não ilumina ninguém. Então, quando você passa a ser luz, a gente precisa entender que você não precisa ser luz para você, você tem que ser luz na vida dos outros, na vida de quem te enxerga, quem te procura, quem te olha. É por isso que a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, porque é através do nosso testemunho que muitos serão salvos. Então, para isso, você precisa mudar. E Pedro mudou. Pedro mudou. Andou 3 anos com o Senhor, durante todo o seu ministério. Era precipitado nas palavras, tomava espadada do Senhor de um lado, tomava espadada do Senhor do outro. No dia que o Senhor Jesus foi preso, foi o primeiro que puxou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando chegou lá no pátio, no caso, mentiu, dizendo que não conhecia o Senhor. Era um homem todo atrapalhado. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Por quê? Porque ele era atrapalhado, porque ainda não tinha sido transformado. A partir do momento que ele se deixou ser transformado por Deus, aí a vida de Pedro começou a mudar. Você vê que o arrependimento, quando ele nega o Senhor, é tão grande que ele não queria nem mais ficar com os discípulos. Ele se afastou, a vergonha era tanta que ele achava que para ele não tinha mais jeito. E muito crente para de congregar quando cai em fraqueza, porque o diabo é o primeiro que coloca um papagaio no ombro e diz assim: não tem mais jeito, pecou, acabou. Mas o irmão precisa entender uma coisa, que quando Deus tem um propósito na vida do homem, um propósito na vida da mulher, mesmo que ele caia, irmão, Deus é poderoso para restaurar. Aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor Jesus ressuscita, que Maria Madalena e as mulheres vão lá no túmulo para fazer o trabalho de embalsamento, a primeira coisa que elas encontram é um anjo que diz assim: procurai o vivente entre os mortos, ele não está mais aqui. Agora avisa para os discípulos para ir para Jerusalém, para que ele vá lá e encontre com eles, se reúnam e fica lá, e olha, avisa para ele que é para ficarem juntos, e avisa para Pedro também que é para ir também. Glória a Deus. Porque, irmão, Deus não desiste de ninguém, irmãos. A nossa fraqueza às vezes nos envergonha, e o nosso adversário faz questão de ficar lançando em rosto a nossa fraqueza. Mas diz o Senhor, independente do seu pecado, da sua fraqueza, se humilha, não cometa mais, que poderoso é Deus para te perdoar. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Glória. Senhor falou: avisa Pedro
que é para ir para lá também. Eu quero ver ele lá. E olha a promessa que Deus fez, né? Na vida de Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos. Glória ao nome do Senhor. Olha a responsabilidade de Pedro, irmão. Foi tão grande, que Deus constituiu Pedro como um dos pilares da igreja primitiva. Era um homem que, quando iam resolver qualquer coisa, um homem que até a sombra, irmão, curava, expulsava demônio. Era um homem diferenciado. Era um homem que tinha uma entrega maior. E o Senhor quer encontrar com pessoas assim, irmãos, que se entreguem para servir a Ele, porque milagres ainda podem existir, porque Deus continua sendo o mesmo. Só depende de nós. Um homem que a primeira vez que abriu a boca, se converteram mais de 3.000 almas. Aqui de novo abriu pela segunda vez mais de 5.000. Aleluia. E naquela época não tinha aqui, ó, o microfone, não. Era na garganta. E olha que você alcançar 5.000 pessoas reunidas em um ambiente, você tem de falar com eloquência em uma certa altura. E as palavras que saíam da boca de Pedro e entravam no coração das pessoas que ouviam como flecha. Porque através daquele momento, daquelas palavras, existia uma unção do Espírito Santo de tal forma que convertia os corações. E esses homens começaram a pregar dessa forma, irmão. Começou a incomodar. A Bíblia diz aqui que eles prenderam Pedro por causa dessa intrepidez, né? E muitos hoje ficam dizendo assim: não, no Brasil é uma bênção, no Brasil não acontece isso não, a palavra acha que ainda vai demorar do Senhor Jesus chegar, porque aqui a Bíblia diz que nós seremos presos por uma palavra, muitos serão mortos. Tem muita gente morrendo pelo amor do Evangelho, irmão. Se a gente for pegar aí países aí do Oriente Médio, irmãos, países comunistas, países como a China, como a Índia, aqui do lado mesmo, aqui ó, na América do Sul, salvo engano, na Colômbia ou na Venezuela, já não se pode mais pregar a palavra. Pessoas morrendo, sendo mortas. Teve um casal com a família aqui na América do Sul que morreu. Eu recebi ontem, ou foi anteontem, pelo Instagram, 4 pessoas da família, igrejas sendo queimadas, aqui já na América do Sul, pertinho, atravessou o rio, está do lado de cá. Glória ao nome do Senhor. Já estão morrendo sim por amor ao Evangelho. Vivemos aqui hoje em um país, irmãos, cuja mentalidade é totalmente anticristã. Hoje se mata feto no ventre, hoje se abraça qualquer sentimento, tudo contradizendo a palavra, e quem abre a boca para pregar a verdade é visto como um perseguidor, não sabendo eles que quem está perseguindo a palavra são eles, porque a Bíblia foi escrita há mais de 2.000 anos, falando a respeito do caráter de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus aceita, o que Deus não aceita. Mas hoje querem empurrar uma filosofia de vida, uma ideia de vida que não é aceitável nem para nós, principalmente para Deus. Glória ao nome de Deus. E as coisas vão continuar ficando pior cada vez mais, porque a palavra precisa ter o seu cumprimento. Mas que o Senhor derrame sobre nós essa mesma autoridade para pregar com intrepidez, como os discípulos pregavam, porque o nome do Senhor precisa continuar sendo pregado. Glória ao teu nome.
Mas está pensando que é difícil nos dias de hoje? Em relação ao passado, não. Aqui, ó, os escribas, os fariseus, os principais prendiam essas pessoas porque falavam o nome de Jesus. Mas quando esses homens abriam a boca, existiam almas também ali que estavam sedentas pelo Evangelho, e mais de 5.000 almas foram convertidas ao Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmãos, aonde você abrir a boca, pode ter certeza de uma coisa: vai ter almas que serão salvas através da evangelização da palavra de Deus através de nós. Precisamos é só pedir força a Deus para continuar pregando a sua palavra. Amém. Glória. Pedro, vamos ler o livro de Atos, capítulo 4, versículo 5. Não, vamos passar mais para frente, irmão. Versículo 21. 4, versículo 21. Motivo para nos castigar, deixaram-nos ir Até o 25. e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram, os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, é que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia, a palavra de Deus. Amém. Olha que coisa bonita, né, irmãos? Os homens, quando eles começaram a pregar, a gente está vivendo hoje uma época que o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo, né? Inversão de valores. Essa inversão já acontecia desde aquela época. Era para eles terem ficado felizes, porque um homem, através da autoridade dada pelo Espírito Santo, foi curado, cuja coisa a medicina não tinha nem mais a capacidade de realizar, porque o homem já estava enfermo, já tinha mais de 40 anos, seus nervos já estavam ali todos atrofiados. A ciência naquela época não tinha condição, e eu acho que no dia de hoje, que até no dia de hoje é difícil de se recuperar uma pessoa com esse grau de lesão. E esse homem, tomado pelo Espírito Santo, só ao pegar nas mãos e na autoridade do nome de Jesus Cristo, vai com que esse homem seja curado. E mesmo assim, esses homens foram presos, se baseando
em uma lei que não podia ser curado no dia de sábado, a qual o Senhor deu o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Era o sábado que era escolhido por Deus para descanso. Mas quando o Senhor Jesus chegou na terra, Ele mesmo falou que ali estava aquele que era maior do que o sábado. Aleluia. Glória a Deus. A autoridade que estava na terra naqueles dias era uma autoridade superior a todas as coisas, porque quem estava ali foi aquele que tinha instituído o sábado como descanso do homem, mas ele era o Senhor de todas as coisas, porque ele era homem na sua carne, mas ele era Deus entre os homens. Então ele tinha autoridade para fazer o que quisesse, porque até do sábado ele era o Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. E a autoridade que foi usada na boca de Pedro foi a autoridade em nome desse Senhor. Porque Pedro, irmão, como nenhum de nós temos virtude nenhuma para poder realizar milagres, se do céu não nos for dado. Eu vejo homens aí que se dizem com o dom da cura, e aí vão para lugares sem Deus mandar, e querem realizar milagres e curas, expulsões de demônios, e a gente vê passando vergonha, porque por mais que ele seja uma representatividade em um ministério, mas a virtude da cura, a virtude da expulsão não acontece por vontade própria, porque tem que ser ordenado pelo Espírito de Deus. E se Deus não tiver nele, ele é um saco vazio. Quantos aí passaram vergonha? Pois já vi espírito aí, ao contrário, bater em cara de missionário, bater em cara de irmãozinhos, porque vão fazer coisas que Deus não mandou, entrar em lugares aonde Deus não mandou ir. Ah, porque eu tenho autoridade do Espírito Santo. Você não tem autoridade do Espírito Santo se do céu não for te dado. É verdade. Você só vai naquele lugar se Deus mandar. Se Deus não mandar, você vai vazio, vai sozinho. Irmão. E eu já vi muita gente passando vergonha por causa disso, mas também já vi Deus usando crianças na frente de homens velhos, porque o homem velho não tinha autoridade do Espírito Santo, mas a criança era um vaso na mão de Deus. E a menina e o menino, no caso, estava fazendo porque Deus mandou. E a autoridade que Pedro estava, era a autoridade dada pelo céu, porque o Senhor tinha constituído eles para levarem a palavra de salvação, serem cheios do Espírito Santo, colocar a mão sobre os enfermos, serem curados, expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, porque existia sobre ele uma autoridade dada pelo céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa autoridade está na cabeça da igreja, está sobre nós, irmãos. Só que precisamos de estar com a vida consertada para podermos usar essa autoridade também. Que não adianta somente ser crente e achar que tem autoridade para fazer o que bem quer e entende que não é assim que funciona. Para você ter realmente essa autoridade, tem que ter uma credencial para poder apresentar onde vai. Não, eu estou vindo aqui em nome do pastor André. Eu estou indo ali em nome da Bons Portos. Quem foi que mandou? Foi o dono, foi o irmão André, foi o seu André. Se eu chegar lá vestido, lá em nome da Bons Portos, sem autorização dele, eu não consigo abrir certas portas. Porque quem tem que me mandar naquele local, eu tenho que chegar lá com o aval do André. Quando nós vamos para um lugar, irmãos, representando uma empresa, nós temos que chegar naquele local com a autoridade do dono, do gerente, do supervisor da empresa. É em nome daquele supervisor que nós chegamos e as portas passam a se abrir. Não é simplesmente porque vestiu uma fardazinha, vai entrando achando que as portas estão abertas. Não, quem foi que mandou você vir aqui? Tem horário marcado? Eu marquei com fulano de tal.
em nome do doutor fulano, de seu fulano de tal, já conversou com o seu chefe, aí a porta abre. E quando Pedro encontrou com o coxo, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, te ordeno, levantei. Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de Tiago, não foi em nome de Tomé, não, foi em nome de Jesus Cristo, aquele que abre porta, que aí ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. É esse aí, é nessa autoridade que eu e você precisa estar guiado. E quando você passa a usar esse nome, precisa também estar com a vida no altar. Porque para a porta abrir, não precisa estar somente com o nome, tem que estar com a vida também no altar. Porque também na palavra mostra que teve um grupo, acho que os filhos de um homem chamado Esquerdo, chegou num homem endemoniado e disse: em nome de Jesus a quem Paulo serve, eu te ordeno que saia dele. O diabo olhou para ele e disse: Jesus Cristo eu conheço, Pedro eu sei quem é, mas você quem é? Não tinha autoridade, irmãos. Não tinha autoridade, não precisou, não era só usar o nome, não, precisava ter autoridade para usar o nome. E para ter autoridade para usar o nome, Deus não dá para qualquer um, tem que estar preparado para usar, tem que ter sido separado para usar, para poder ter autoridade para usar o nome dele. Glória ao nome do Senhor. Naquele grande dia, muitos vão chegar e dizer: curei em teu nome, preguei, evangelizei, fiz e aconteci, e agora? O Senhor vai olhar para ele e diz assim: afastai-vos de mim, que eu vos não conheço. Não tinha autoridade para usar o nome. Glória ao nome do Senhor. Muitas obras podem até serem feitas por misericórdia da pessoa que está ouvindo o nome, serão salvas, porque o nome dele tem poder. Glória ao nome do Senhor. Mas haverá situações também que o nome somente não é suficiente, vai ter que ter vida no altar. Se não tiver, vai passar vergonha, como esse homem passou. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e você? A Bíblia disse que aquele homem se assenhorou desses homens, despiu, rasgou a roupa toda, feriu o corpo e saíram feridos e correndo, envergonhados. Por quê? Porque não tinha autoridade para usar o nome do Senhor. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos, pedindo ao Senhor: Senhor, não imputa minhas fraquezas como pecado, releva, Senhor, o meu pecado, Senhor, a minha fraqueza, me ensina a me aproximar mais de Ti, converte a minha vida, a minha alma, o meu coração, para que eu possa estar apto a usar o Teu nome. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor precisa de vaso da terra, irmão. Precisa. Há uns anos atrás, nós víamos um povo perseguido na terra, odiado na terra. Quando se falava que era crente, no meio de uma família, ninguém queria conta. Eu digo isso porque eu passei isso no meio da minha família. Passei. Nós éramos isolados no meio da família. Ninguém ia na nossa casa, porque nós éramos crentes. Parece virar Superman. O pessoal diz assim: fulaninho agora virou crente.
parecendo que era virar, como é que se diz, lobisomem. Fulano vira lobisomem, né? Virou crente. Como se crente alguém vira, né? Não, é chamado da parte de Deus. Aleluia. Né? É misericórdia do Senhor. E hoje, a maioria daqueles que esnobaram dos meus pais, de nós, porque éramos crentes, hoje está todo mundo servindo a Deus junto conosco. Mais de 90% da família de meu pai e de minha mãe hoje servem a Deus. A glória do nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, isso aconteceu por quê? Porque antigamente ser crente causava antipatia. Hoje não, hoje é status ser crente. Se veste da mesma forma, fala da mesma forma, come da mesma forma, se comporta da mesma forma, está nas rodinhas da mesma forma. Qual a diferença que tem? Os domingos virou encontros. Ao invés de estarem na presença de Deus em todos os cultos, não. Vem aos domingos só para se conversarem, para se encontrarem. Como se aqui fosse lugar somente de encontro. Não tem compromisso mais com Deus. Perderam. Se está cansado, não vem para a igreja. Se tem uma festinha, não vem para a igreja. Se tem uma viagem, não vem para a igreja. Se tem um compromisso, não vem para a igreja. Como se Deus estivesse preocupado com você vindo ou não. O problema com Deus é o que? Sinceridade. Se não tiver sinceridade, não vai subir. Acho que é simples, irmão. Se tiver compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Se não tiver compromisso com Deus, Deus também não tem conosco. É simples. A Bíblia mostra aqui os discípulos nos templos, todas as semanas estavam adorando a Deus. Cristo estava nos templos, toda semana ele estava no templo adorando a Deus. Hoje o pessoal fala que não precisa de templo para adoração. Agora, por que é que a igreja católica, lá no tempo primitivo da era cristã, derrubou mais de 70 templos? Por quê? Porque incomodava. Quando o Império Romano começou a descobrir que a igreja aceita, como eles chamavam de Jesus Nazareno, estava se multiplicando, que os irmãos mais abastados na época compravam casas nas ruas e cortavam a parede do meio para que tivesse mais espaço, para que o povo convertido começasse a congregar. Eram chamadas de casas-igrejas naquela época. Por sinal, até na internet mostra que uma das últimas casas ficava na rua da direita, onde Paulo foi encontrado por Ananias e convertido. Era uma das casas-igrejas que o Império Romano destruiu. Mais de 70 igrejas foram destruídas naquela época. E tem gente que abre a boca para me dizer hoje que não precisa ir para templo, porque nós somos templos e somos a igreja de Deus. Mentira, você é da igreja coisíssima nenhuma. Você é membro do corpo de Cristo. Aleluia. E o corpo, para ser corpo, ele precisa estar ligado aos outros membros, porque o membro sozinho é amputado. Membro, para ser corpo, tem que estar junto. Quem é dedo é junto com o pé, quem é pé junto com a canela, quem é canela junto com a coxa, quem é coxa junto com o tórax. E a cabeça quem é? Cristo. E Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. Da igreja é como? Reunida. Se estiver sozinho, cada um na sua casa, vem para a igreja um dia que bem quer, entende? Não é corpo. Irmão. Corpo tem que estar junto, porque a cabeça está aqui. Se a cabeça está aqui e o corpo não está, então não tem corpo. Tem que estar ligado à cabeça. E se por um acaso tem 50 que congregam aqui, mas se só tiver 3, 4 congregando aqui, os 3, 4 é corpo. Os outros não é corpo, os outros é membro amputado. Para se tornar corpo tem que vir para aqui, porque a cabeça está aqui. A cabeça não está em casa. Entende, irmãos?
É isso que o povo precisa entender. Aleluia. A cabeça é Cristo. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça da igreja. E para se formar igreja tem de ser corpo. E eu sou membro do corpo de Cristo. Mas se eu estou em casa, eu só sou membro. Eu não sou corpo, porque o restante dos membros estão aqui. E a cabeça está aqui. A cabeça não está em cima de um dedo, em cima do coração, em cima do pulmão, não. A cabeça está em cima do corpo. E o corpo está na igreja. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, eles estavam sempre reunidos. E onde eles estavam, a Bíblia fala, irmão, que existia milagre. Porque os homens pregavam com intrepidez. A gente vai ver aqui no capítulo 5, a semana que vem, que até os planos, os cálculos, os propósitos eram feitos em comunhão com a igreja. Todo mundo concordava com o que o pastor pedia, com o que o presbítero pedia, os líderes da igreja pediam, porque existia comunhão entre eles. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor está aqui, irmãos, falando para nós: busquem a minha palavra, busquem comunhão com os membros, busquem estar ligado à cabeça, porque eu quero usar no meu povo. Oh, glória, aleluia. Bendito seja. Eu preciso ser visto pelo mundo aí fora como os meus me servem, como a autoridade está sobre os meus, aqueles que realmente fazem a vontade de meu Pai que está no céu, eles são cheios da autoridade do Espírito Santo. Homens, irmãos simples, pescadores, eram cheios do Espírito Santo. Tiago era cheio do Espírito Santo, Pedro era cheio do Espírito Santo, Mateus era cheio do Espírito Santo. Existe passagem na história que diz que até João, evangelista, foi jogado dentro de um tacho de azeite quente. Tentaram matar ele por causa da pregação da palavra, e mesmo jogaram no tacho de azeite, nenhum mal fizeram na vida de João, nenhum dos seus cabelos se queimaram, nenhuma da sua pele, parte nenhuma do seu corpo ficou prejudicado pelo azeite, por causa da autoridade do Espírito Santo e da virtude do Espírito Santo na vida de João. Tanto que depois ele foi mandado para a ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos, irmão, não era uma ilha qualquer, como a ilha de Itaparica, que a gente vai lá para tomar banho e se bronzear, não. Era um lugar onde só existiam animais peçonhentos e ferozes. Se por um acaso não morresse pelos homens violentos que moravam no lugar, que eram prisioneiros, que moravam naquele local, eram animais peçonhentos em grande quantidade, eram animais ferozes em grande quantidade. Se eles não sobrevivesse de um lado, outro lado mataria ele. E ele passou bastante anos naquele lugar. Nem os animais peçonhentos, nem os homens violentos tiraram a vida de João. Morreu de velho, com mais de 100 anos. Por quê, irmão? Porque até para um animal fazer o mal, para alguém que serve a Deus, Deus precisa da legalidade. Aleluia. Nós vemos Daniel, foi jogado na cova dos leões. E aqueles animais estavam com tanta fome, que quando Deus poupa a vida de Daniel e tiram Daniel e lançam os outros homens que tinham acusado Daniel dias atrás, não chegaram nem ao fundo do poço, tinham sido estraçalhados. Mas quando Deus fecha a boca do leão, irmão, aleluia. Deus fecha. Tudo isso por quê? Porque você serve a Deus. Porque você está ali porque Deus mandou. Você não foi ali sozinho por vontade própria, não. Você foi ali porque você está debaixo de uma autoridade de alguém que é maior do que você. Glória. Irmão.
batismo na região do Ceará, uns 30 anos atrás, onde nós já sabemos que o Ceará já é um lugar bastante seco. Devido à seca, existia muita dificuldade de se fazer batismo naquela região. Só que o único lugar onde tinha batismo era na fazenda de um fazendeiro. Só que o pessoal tinha medo de ir naquela guarda lá. Ele disse que tinha bastante piranha no lugar. E os irmãos oraram a Deus, porque naquela época o pessoal orava. Verdade. E Deus, quando mandava aí, eles iam, não tinham medo de quando existia a confirmação. E eles sentiam aquela confirmação no coração. E iam, e Deus operava o milagre. Glória a Deus. E eles foram, irmão. E o povo disse: rapaz, não entra na água não, porque a água está cheia de piranha. Aí ele disse: não, Deus confirmou o batismo, eu vou entrar. Teve muitos moradores que ficaram em cima das árvores, só esperando o mal acontecer. E o irmão orou a Deus antes de entrar na água e entrou no rio. Quem estava de cima das árvores, vendo quando o irmão entrou e o cardume enorme de piranhas próximo a ele, diz: não vai levar 5 minutos, vai morrer, você vai ver o sangue subir. Na hora que o irmão entrou nas águas, aquele cardume de piranha secou o irmão, e o irmão ali dentro das águas, ele disse assim: quem sentir pode vir. Deus tomou o coração de um corajoso, e o corajoso entrou. Quem estava em cima das árvores viu quando fizeram aquele corredor para o irmãozinho passar. Na hora que o irmão chegou junto do pastor aqui no meio das águas, fizeram um círculo. E o irmão falava: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa dizia: amém. Ele mergulhava, saía, as piranhas abriam caminho, o irmão saía, as piranhas fechavam o lugar, e o pessoal de lá de cima olhando, e o Senhor fazendo a obra e as lágrimas descendo. Desceu o primeiro da árvore, entrou de novo também. Quem estava em cima viu, as piranhas abriam o caminho, ele entrava, as piranhas fechavam, terminava de ser batizado, piranha abria caminho, o irmão saía, batizou o povoado inteiro. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque quem estava ali dentro do rio estava na autoridade do Espírito Santo. Irmão. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome. Quando Deus está no negócio, irmão, as coisas acontecem. Isso é o que? Intimidade e relacionamento com Deus. Se tiver relacionamento com Deus, irmão, o diabo estremece. Ele não paira na frente de ninguém usado pelo Espírito Santo. Tem uns amigos meus em São Paulo que estavam dentro de um trem, um metrô, e passou em uma estação onde tinha um quartel do exército. E na hora que esse irmãozinho tudo humilde, eu conheço, mestre de obra, pedreiro, sabe que deu todo mundo de paletó, com a Bíbliazinha no braço. Os soldados entraram no metrô. Quando chegou dentro do vagão, que olhou para os homens, começou a bater continência. E passava, outro vinha, batia continência. E passava. Deus enrolou a língua dos irmãos, começaram a falar línguas dentro do vagão. Por quê? Porque cada soldado que entrava, que olhava para o irmão daquele, via ali uma divisa no braço e dizia: precisamos bater continência. Batia continência e passava. Por quê? Porque estavam ali na autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão. Glória. O homem obedece,
os animais obedecem, e o diabo obedece, mas o que precisa somente é o quê? Viver uma vida de santidade. Viveu essa vida de santidade, pode ir aonde tiver de ir, com a autoridade do Espírito Santo, e as coisas acontecerão. Amém? Glória ao nome do Senhor. Só basta isso, irmãos, se colocar na presença de Deus, para que o Senhor possa fazer obra na nossa vida, através de nós, pelo poder da tua palavra e na autoridade do Espírito Santo. Amém? Bondoso Deus e Pai, Pai nosso que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais este dia aqui na tua presença. Graças te damos, Senhor, por quanto durante o dia, Senhor, passamos algumas dificuldades, passamos algumas aflições, e mais o Senhor permitiu que chegássemos ao final do dia diante da tua presença. Ó Deus, graças te damos por este culto, por este dia de estudo na casa da tua serva, do teu servo. Ó Deus, nesta congregação, trazendo, Senhor, os teus filhos, Senhor, para estarem aqui dentro da tua casa nessa noite. Ó Deus, para ouvirem de ti, Senhor, através de nós, que para termos essa intrepidez e esta ousadia, Senhor, precisamos de estar com a nossa vida no altar, cheios do teu Espírito Santo. Ó Deus, porque sabemos, Senhor, que através da autoridade do teu Espírito, Senhor, as portas se abrem, Senhor, que está difícil fica fácil, aquilo que está embaixo vem para cima, a enfermidade vai embora, o diabo vai embora e o teu nome é glorificado. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por essa autoridade na nossa vida, porque sabemos, Senhor, que essa autoridade já foi derramada sobre a nossa cabeça. Às vezes não estamos preparados para usá-lo por causa da nossa vida, Senhor, mas nessa hora nós vamos te pedir assim: Senhor, nos guarda, nos prepara, Senhor, nos santifica para podermos usar a autoridade do teu nome. Graças te damos por tudo nós te pedimos, todos nós te agradecemos. Ó Deus, toma nas tuas mãos este ministério, Senhor, toma os pastores, Senhor, deste ministério, pastor presidente, pastor João, pastor André, tua esposa, o diácono Reinan, sua esposa, todos aqueles que aqui congregam, Senhor, toma na tua mão a irmã Patrícia, sua família, seu esposo. Ó Deus, toma a nossa família nas tuas mãos, toma a Isa nas tuas mãos, ó Deus, toma todos os teus filhos nas tuas mãos, ó Deus eterno, nos esconde, Senhor, da tentação, nos esconde da fraqueza, Senhor, não deixa o desejo de ser crente sair da nossa vida, Senhor, e nos prepara para o dia do arrebatamento. Ó Deus eterno, graças te damos por tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. A igreja diz: amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, os seus santos conselhos e a fé permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz: amém. Graças a Deus.